Nós vamos falar agora, então, a respeito da segunda e da terceira fase do ciclo feminino, que se nós observarmos pela ginecologia natural, vai pegar dois arquétipos ao mesmo tempo, né? Então, a fase que corresponde à lua crescente, em que a mulher é considerada menina, a energia da adolescência, aquela energia juvenil, né? Essa empolgação. E a terceira fase em que a mulher é considerada mãe, né? Aquela energia de quando nós estamos amorosas, bondosas, a gente brinca na ginecologia natural, que é o momento que tudo que você me perguntar, eu vou dizer sim. E esses arquétipos são importantes para que nós possamos, principalmente as mulheres que não menstruam mais durante o climatério, menopausa, observar o ciclo, porque esse é um ciclo que não é só hormonal, esse é um ciclo que é regido realmente pelo movimento das águas, que regem as nossas emoções e vai sempre nos trazer uma certa tônica, de como estamos nos sentindo. Então é por aí que a gente acompanha, e essa observação, como eu digo sempre, ela é essencial. Quando nós vamos olhar pelo Ayurveda, ambas as fases correspondem ao dosha kapha. Então, o período fértil da mulher, o período kapha do ciclo, ele é muito maior na visão do Ayurveda. O período vata, ele é mais curto do que uma lua, né? Eu falei dele anteriormente, e é importante expressar que esse período vata, ele termina quando termina o sangramento, e aquilo que o Ayurveda considera um ciclo natural, menstrual, é um sangramento razoável ali. A gente vai falar mais também desses detalhes técnicos, né? Mas em torno de 80 a 100 ml. Então, quem usa copinho até consegue medir um pouco mais. Não é um ciclo muito grande. E ele termina entre o terceiro e o quarto dia. Então, na tarde do terceiro ou do quarto dia, termina o período menstrual e a mulher lava a cabeça. Sim, essa é a curiosidade, né? Durante a menstruação, pro Ayurveda, a mulher não lava a cabeça, e existe um motivo técnico, né? Um motivo que nós podemos considerar científico, porque o Ayurveda é uma ciência de observação, em que aquilo que eu observo e aplico corresponde a um determinado resultado, e o resultado ele pode ser medido. Então, dentro dessa perspectiva, o Ayurveda vai considerar 5 subdoshas de Vata. A gente não vai detalhar todos agora neste vídeo, mas essas subdivisões de Vata, que é o movimento, a direção, né, do ar, do movimento no nosso corpo, vão ter dois opostos principais. Eu já falei do Apana Vayu, né? Então, a menstruação, a energia tá para baixo, ela tá na direção da terra. Essa energia, ela também tá na direção do recolhimento, e essa energia cessa quando cessa a menstruação. E aí, quando a gente usa, a cabeça, ela tá na extremidade oposta, né? Então, quando a gente usa o lavar a cabeça, mexer no cabelo, fazer procedimentos, né? Isso não é só para lavar o cabelo, isso é para massagem, isso é para outras terapias, outros procedimentos. Não se faz nada na mulher durante a menstruação. E aí, então, o que eu estava dizendo, né? Que na tarde do último dia de menstruação, a mulher lava o cabelo, o que simboliza trazer a energia para cima, trazer a energia em outra direção, e o sangramento para, né? Eu estava no momento de sangramento, energia para baixo, eu venho para um momento de expansão. E é exatamente essa expansão que corresponde à lua crescente. Então, a lua está crescendo, a nossa energia está crescendo, a nossa empolgação está crescendo. E o Ayurveda é muito poético, porque ele vai descrever que, né, na tarde, então, deste último dia de menstruação, essa mulher lava o cabelo, ela se banha, ela passa a usar roupas mais chamativas, alegres, coloridas, não porque é um ritual, uma necessidade, porque ela sente vontade, e ela coloca uma flor no cabelo. E aí eu peço que vocês se observem quando, né, nos períodos, independente da lua que estiver no céu, em quais momentos do mês vocês têm essa energia juvenil de dizer, nossa, agora eu quero botar um vestido, eu quero botar uma flor no cabelo, né, eu quero botar uma roupa mais colorida. Às vezes a gente passa um batom com uma cor diferente. Todas nós sentimos isso.
A observação do Ayurveda é a respeito da nossa vida, mas o Ayurveda vem nos contextualizar, então, que essa é uma energia kapha, e que essa é uma energia de fertilidade. E a gente precisa ampliar essa palavra fertilidade, porque ela não é necessariamente, veja, a mulher não vai engravidar ou gestar todos os meses do ano, mas ela vai criar projetos, ou ela vai fazer uma refeição diferente, ou ela vai pintar um quadro, ou ela vai dar cores àquilo que ela já estava gestando de ideias ali. Então, milhares de coisas podem acontecer associadas à criatividade e associadas a essa energia de expansão, de alegria das flores. As flores são fertilidade na aromaterapia também. As flores são os grandes afrodisíacos, né? Na natureza, porque elas são o órgão reprodutivo da planta. Então veja como existe uma relação profunda nesses saberes ancestrais e o quanto é importante nesse momento a gente identificar essa energia, porque é nesse momento que eu vou para fora, né? Viemos do momento introspectivo e de repente essa energia criativa se manifesta e vai ter um momento que ela se externa, né? Que ela floresce literalmente. E esse, então, seria a segunda fase para a ginecologia natural. Essa mulher é chamada de menina, né? É toda aquela energia alegre da adolescência, aquela aquela, né? Aquela brincadeira, o dançar, o sair, o relacionar-se com as pessoas em todos os seus níveis. E para o Ayurveda, a energia kapha, ela é uma energia amorosa, ela é uma energia acolhedora, então o período fértil da mulher vai depender do seu dosha, o tamanho do seu ciclo vai depender da sua prakriti, mas ao longo destes 2 períodos, esse momento de fertilidade do corpo vai acontecer. E daí, quando a lua fica plena, essa segunda fase que corresponde à lua cheia, e que na ginecologia natural nós chamamos essa mulher de mãe, né? Ela tá mais tranquila, amorosa, materna, com essa energia que é o auge do feminino, né? A energia materna. Pro Ayurveda ela tá no auge da fase kapha e ainda é a fase kapha, né? Então vejam que essa alegria da jovem e a postura feminina da mãe, que são 2 arquétipos diferentes na ginecologia natural, pro Ayurveda é um grande período kapha que engloba ali o período de 2 luas, e como a menstruação terminou lá pelo 3º, 4º dia, ele é maior inclusive que 14 dias, se a gente fizer um paralelo em dias, né? Então essa energia expansiva, ela na verdade é a maior parte do nosso mês, né? Pensando nesses termos. E aí essa mulher, então o seu corpo, né? E se vocês lembrarem que o kapha está relacionado à nutrição, ao brilho na pele, ao brilho nos olhos, o kapha está relacionado à lubrificação dos tecidos, então é nesse momento que também vai acontecer fisiologicamente uma lubrificação vaginal, por exemplo, muito maior. Vai acontecer uma flexibilidade diferente nas articulações, porque as nossas articulações são feitas de líquido, né? O líquido sinovial, a água, ela tá ligada ao kapha. Vai existir, então, paralelamente no comportamento, uma flexibilidade maior também para as relações, e é isso que a ginecologia natural postula, né? Como a energia da mãe, como o sim, porque eu estou mais flexível, porque eu estou mais aberta, e essa amorosidade, essa compaixão, tudo isso é muito relacionado ao kapha. O kapha é o dosha praticamente da amizade, o kapha gosta de estar com os amigos, o kapha gosta de estar com as pessoas, mas aqui o contexto desse kapha está falando em todas nós, então esse é sem dúvida, né, um dos melhores períodos do mês. A gente precisa identificar ele no nosso ciclo, independente da lua estar no céu, independente de estarmos, né, sangrando ou não, e aproveitar, porque esse é um período extremamente produtivo, é nesse período que a gente se coloca em ação, é nesse período que a gente faz contatos, é nesse período que a gente se movimenta, tá? Ele é o grande período produtivo dentro do mês, e ele é grande mesmo em número de dias, tá? Então, se a gente pensar que kapha também é nutrir os seus projetos, né? É colocar essa energia positiva naquilo que você planejou lá atrás, naquelas ideias que você teve num ciclo de recolhimento, vocês vão ver que dá para aproveitar bem
o seu mês, né? E identificar bem esse período ajuda, porque o Kapha também tem mais resistência física. Então, no período Kapha, a gente cansa menos, a gente consegue trabalhar até mais tarde, a gente consegue fazer várias coisas. Observem que em outros períodos nos deixaria cansadas. E isso explica porque a nossa energia oscila durante o mês. E a gente precisa só aproveitar esse, então, que é o melhor momento dessa energia, né, para realizar. Mas essa realização aqui, ela é a realização amorosa. O Kapha é o que constrói, é o que tem constância, né? É aquele que planeja o futuro e persiste nas suas ações até realizá-la. Desfrutem bastante dessa energia. E aí uma curiosidade, né, para quem, para as mulheres quando elas estão querendo gestar, quando a gente pensa a preparação para a mulher que quer engravidar, ela considera que durante esse período, então no meio desse período tem um dia e que a gente aquece, a nossa temperatura corporal, ela realmente muda se a gente fizer. Esse é um método, inclusive, antigo e natural, né, de perceber a fertilidade. Então, nós temos um dia Pitta dentro desse período que é a ovulação, né? No dia da ovulação, é a energia do fogo que faz o movimento do óvulo descer, né, das trompas em direção ao útero. E nesse dia o calor aumenta, então a gente sente às vezes de ficar um pouco corada ou usando o termômetro, né, medindo a temperatura pela manhã, e vocês podem sentir, tá? Esse é o auge da fertilidade e de acordo com a Ayurveda ele pode acontecer em qualquer momento dentro dessa parte maior do ciclo que é a fase Kapha, né? Quando essa fase vai terminando, a gente vai indo em direção à fase Pitta. Então, o que fazemos aqui durante essa fase também vai refletir diretamente na próxima, né? A fase Pitta é o que corresponde ao período da TPM, ele é o período pós-ovulatório, ele é o período pré-menstrual. Eu vou falar dele num outro vídeo, mas eu queria deixar aqui, né, marcado assim para sua atenção, que quando a gente aproveita toda essa energia de realização e vai para a vida e vai na direção de realizar os nossos sonhos, não existe irritação depois. A irritação, a insatisfação relacionada à TPM, muitas vezes ela vem de nós não conseguirmos viver na plenitude esse momento, né? Porque o próximo momento ele vai trazer uma energia diferente. Então, pro Ayurveda, os doshas se movimentam em ondas, né? Essa energia sobe, ela chega no seu máximo e ela decresce. E aí viver a plenitude desse momento, viver a plenitude da sua realização pessoal, viver a plenitude no sentido de colocar em prática aquilo que você está vislumbrando no período de criatividade, aquilo que você está sonhando, aquilo que você está desejando, né? Desfrutar da sua alegria, desfrutar da sua amorosidade e realmente vivenciar essa energia feminina, que ela é abundante no período Kapha, vai fazer toda a diferença na próxima fase do ciclo. Eu espero que você se observe, faça suas anotações e traga suas observações para a gente discutir nas nossas reuniões do grupo de mentoria ou em encontros particulares. Observar a si mesma, eu sempre repito, né, é de extrema importância, porque é aí que você vai ver como é que essa dinâmica te afeta. O que eu apresento aqui é teórico, né? E quando você se observa, você está levando para a prática. Conte sempre comigo para a gente conversar a respeito de tudo isso. Muito obrigada!